Algumas propriedades rurais foram invadidas por um grupo de pessoas que afirma ser indígena. As fazendas ficam próximas à região de Itapetinga. Na manhã de hoje, a repórter Érica Trindade conversou por telefone com o presidente do Sindicato Rural da cidade. Eu converso agora com Adriano Alcântara, presidente do Sindicato Rural de Itapetinga, para explicar aí a situação de invasão de algumas fazendas da região ali de Itapetinga. Bom dia, Adriano. Explica aí pra gente o que está acontecendo aí com algumas fazendas aí, elas realmente estão sendo invadidas por algumas pessoas aí na região de Itapetinga? Veja bem, a situação no município de Itapetinga é calma, tranquila, sob controle. Não há nenhuma desestabilização na ordem que está instituída lá em Itapetinga. Agora, todos sabem que o município de Itapetinga fica vizinho aos municípios de Itaju do Colônia e Pau-Brasil, onde foi instituída uma reserva indígena por decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no ano passado. Essa é uma decisão definitiva e que pacificou um conflito que se arrastou por mais de 30 anos nos municípios de Itaju do Colônia e Pau-Brasil. Em Itapetinga nunca houve nenhuma disputa sobre terra, as propriedades têm sua origem, sua documentação, sua cadeia sucessória, suas posses e seus domínios inteiramente pacíficos e não há nenhum litígio sobre isso. Tanto assim que a FUNAI, ao saber que alguns indivíduos invadiram essas fazendas na extremidade do município de Itapetinga, vizinhas a essa reserva indígena, se auto-excluiu, dizendo que não se tratava de assuntos relativos à FUNAI, porque não era território indígena, é território privado. Diante disso, o Sindicato Rural de Itapetinga tem conduzido a questão como ela realmente deve ser vista, uma questão de criminalidade. Por isso, está em Salvador, acionando todos os órgãos competentes do poder público para que as providências sejam adotadas o quanto antes, restabelecendo a ordem no local. Tá certo, então você está em Salvador, você já entrou em contato aí com as autoridades policiais? Sim, nós somos recebidos aqui em Salvador pelo secretário de Agricultura, pelo comando da Casa Militar do Governo do Estado e anteontem pela Secretaria de Segurança Pública, o secretário nos atendeu e nos solicitou todas as informações relativas ao assunto que já estão sobre a mesa dele desde ontem. E agora a gente aguarda que o governo do Estado tome a sua atitude que venha de forma imediata, enérgica e eficiente para que a situação de paz que existe em Itapetinga continue. Porque se o governo não agir, ele estará por omissão contribuindo para incentivar a criminalidade e se criar uma zona de conflito onde hoje está construída desde muitas gerações a zona de produção de agropecuária mais nobre e mais produtiva do estado da Bahia, e até do Brasil, que é a região de Itapetinga. Tá certo, mas aí os fazendeiros, os proprietários ali dessas terras estão temerosos. Ah, sim, claro. Aliás, como qualquer pessoa, porque quando a gente se vê dentro de um país, é um grupo que não respeita limites e confia na impunidade, qualquer um tem que ficar temeroso, não só a zona rural como a zona urbana. E o poder público precisa mostrar a sua mão de força para estabelecer a ordem e a paz em qualquer situação, seja na zona rural, seja na zona urbana. A demissão de médicos que atuavam na cidade de Anagé pouco antes da chegada de profissionais do programa Mais Médicos provocou discussões. O Ministério Público Federal se reuniu ontem com os médicos dispensados para tentar solucionar o problema. Os médicos que trabalhavam no município foram demitidos em dezembro. Logo após, a cidade de Anagé recebeu profissionais do programa Mais Médicos do governo federal. A reunião com os médicos dispensados, mais o Ministério Público Federal, foi para tentar buscar uma solução para o problema. O Sindicato dos Médicos esteve representando 6 profissionais mandados embora. Como o programa não preconiza esse tipo de procedimento, ou seja, onde já existem equipes, evidentemente, trabalhando, elas não poderiam, nem deveriam ser afastadas para dar lugar a profissionais do Mais Médicos, o sindicato entrou com ação junto ao Ministério Público Federal para que seja assegurado a aplicação desse preceito do programa e que os colegas que foram demitidos, afastados, sejam reconduzidos aos seus postos de trabalho. De acordo com a Lei nº 12.871 do ano de 2013 do Programa Mais Médicos, é objetivo do projeto diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde. Além da representação no Ministério Público Federal, todos os médicos demitidos entraram com representação contra a Prefeitura de Anagé no Conselho Federal de Medicina e a Organização Internacional do Trabalho.
Com o recebimento da denúncia, o Ministério Público começará a investigação para apurar se houve infração contra a lei do programa. Ainda estamos em uma fase inicial de apurações e somente após a realização de algumas diligências, a obtenção de informações junto ao Ministério da Saúde, a obtenção de informações junto às próprias prefeituras, que a gente pode concluir se houve ou não infração à legislação. Se houve infração à legislação, a gente vai buscar a reparação disso e que a lei prevaleça. Mas esse não é o primeiro caso na Bahia, onde a prefeitura demite os médicos para a vinda dos profissionais do programa do governo. Já recebemos uma denúncia de um médico de Ituaçu, né, e estamos abertos ao recebimento de denúncias se essa situação estiver ocorrendo também em outros municípios. Essas denúncias podem ser inclusive feitas pela internet, né, na página da Procuradoria da República na Bahia, ou podem ser feitas diretamente. O médico pode vir até aqui e fazer a denúncia. Não é necessário o advogado, ele pode vir pessoalmente fazer isso. A partir do momento que o Ministério move essa ação, nós vamos aguardar quais as justificativas que a Prefeitura oferece e se o Ministério Público vai estar de acordo ou não. Dentro dessa perspectiva é que a gente vai saber quais os encaminhamentos que nós vamos dar. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Anagé para comentar as demissões dos 6 médicos. Por telefone, o secretário de Saúde do município limitou-se a dizer que não daria entrevista à imprensa e que só falaria depois de um parecer da assessoria jurídica do município. A ortodontia é o ramo que mais tem atraído pacientes para os consultórios dos dentistas. Os avanços nos aparelhos de correção dos dentes e os preços mais acessíveis ajudaram na popularização do tratamento. Um sorriso bonito chama a atenção e cada vez mais as pessoas estão buscando tratamentos e procedimentos para corrigir alguma falha, alguma imperfeição. Tudo começa a partir de uma avaliação de um profissional especializado. De acordo com essa especialista no assunto, a partir dos 6 anos é possível fazer uma análise na boca para verificar imperfeições, de maneira que o paciente possa tratá-las. Existem alguns tipos de maloclusão, que é o desarranjo dos dentes, que devem ser avaliados a partir dos 6 anos de idade. Não que a pessoa precise usar aparelho aos 6 anos de idade. É importante uma avaliação. A tecnologia envolvendo toda a área permite várias possibilidades. Hoje, os aparelhos ortodônticos, geralmente usados no processo de endireitar os dentes, estão mais discretos e quase invisíveis. Existem os chamados aparelhos fixos, utilizados para tratamentos mais completos, e os aparelhos móveis para tratamentos de pacientes em fase de crescimento ou para tratamentos mais simples de jovens e adultos. A especialista alerta para um grande problema, principalmente no público mais jovem, de adolescentes principalmente, utilizar aparelhos ortodônticos sem que haja necessidade. Então, é essencial consultar um bom profissional. O que é necessário para colocar o aparelho ortodôntico? Inicialmente, que se procure um bom profissional para que seja feito um diagnóstico. Depois do exame clínico, o profissional vai sugerir o exame clínico feito no consultório odontológico. O profissional vai sugerir, vai solicitar alguns tipos de exames complementares, como radiografias de face, radiografias de perfil, como tomografias às vezes, para fechar o diagnóstico e aí sugerir que tipo de aparelho e por quanto tempo a pessoa vai fazer o tratamento. E com o avanço nessa área de cuidados com os dentes, acabou-se aquela prática de tirar vários dentes para colocar em próteses. Não precisa mais fazer isso. Hoje você perde uma unidade, você consegue substituir aquela unidade sem precisar desgastar ou extrair as unidades vizinhas. Tem casos que há necessidade de cirurgias maiores, cirurgia pré-instalação do implante ou concomitante à instalação do implante, por a cirurgia de regeneração de osso, aumento ósseo, mas a população tem mais acesso. De acordo com o dentista, além de ter vários recursos disponíveis à população, o que mudou foi que a população mais carente também está tendo mais acesso aos tratamentos dentários. Agora, ter uma saúde bucal perfeita e sorriso bonito pode ser alcançado por quase todos. Antigamente, todos os materiais eram importados. Hoje, com as fábricas nacionais, o custo barateou. Então, hoje a maioria da população tem acesso, a quantidade de profissionais aumentou, os trabalhos foram simplificando. Antigamente se acreditavam que precisavam ter cirurgias maiores. Hoje, com cirurgias menores, se consegue reabilitar o paciente de uma forma
adequada. Daqui a pouco a história de Seu Canarinho, ex-policial rodoviário com muita história para contar. Agora são 6 horas e 49 minutos e nós voltamos em instantes.